Pai do Senhor para os irmãos, eu vim falar um pouquinho sobre a lição de número 11, o reinado do rei Ezequias, né? E nós aprendemos que Ezequias significa Jeová é minha força. Idade que ele começou a reinar aos 25 anos, reinou 29 anos em Jerusalém, né? E aqui diz que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, né? Então, eu queria ler rapidinho, que diz assim: porém, no ano 14º do rei de Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortes de Judá e as tomou. Rabizaque, pois, se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico, e falou e disse: ouve a palavra do grande rei, do rei da Assíria. Assim diz o Senhor: não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar da sua mão. E aconteceu que Ezequias, tendo ouvido, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Né? Então nós vemos aqui que ele ficou apavorado, ele teve medo e ele correu para o melhor lugar do mundo, que foi para a casa do Senhor, né? Ele foi para os pés do Senhor e ali ele rasgou suas vestes e ele foi orar, né? Ele foi falar com Deus. E nós vemos que nessa oração ele não chegou lá diante de Deus e começou a pegar um monte de coisas e pá, na presença do Senhor, não. Primeiro, ele tomou uma atitude diferente. Ele foi primeiro engrandecer o nome do Senhor. E ali, quando ele começa a engrandecer, que ele ora, ele diz assim: ó Senhor, Deus de Israel, que habita entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e olha as palavras do Senaqueribe, rei, que ele enviou para afrontar o Deus vivo. Né? E nós vemos que depois disso, que ele ora, ele ainda envia mensageiros, né? Pessoas da sua extrema confiança, eu acredito, porque diz que não foi qualquer pessoa que ele enviou, não foi qualquer soldado, né? Parece que foi um escrivão, um mordomo e uns sacerdotes, e ele envia ali ao profeta Isaías, né? Para que Deus também fale através do profeta, para que Deus também traga uma resposta, né, naquela situação. Né? Nós vemos mais embaixo que ele fez importantes reformas no culto de adoração a Deus, né, que ele reuniu o sacerdote, levita, ele lhe propôs uma aliança, né, com Deus. Esta aliança incluía uma reforma radical no comportamento e na espiritualidade de todo o povo, né? Diz assim que ele se achegou ao Senhor, não se apartou, né? E ele guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés, né? Assim Ezequias tinha um coração disposto a fazer a vontade de Deus no reino de Judá. Por isso que ele conseguiu fazer tantas coisas, né, irmão? Porque ele tinha um coração disposto, né? E aqui diz que toda a congregação de Israel se prostraram diante do Senhor. Que cenário maravilhoso, uma nação inteira se prostrando e adorando aquele que é digno de toda a honra e de toda a glória, né? Então nós vemos mais lá na frente, né, que Ezequias, ele sentiu um temor quando ele ouviu aquelas palavras, aquelas ameaças do rei, né? Ele ficou pasmou, né? Mas nós vimos que ele foi buscar ajuda nos pés do Senhor, que ele foi buscar ajuda também através do profeta, né? Que ele enviou mensageiros ao profeta. E nós vemos aqui que, deixa eu ver aqui, diz aqui assim, que aprendemos que a obediência a Deus não é sinônimo de ausência de problemas, mas de ausência de problemas, né? E enfrentamentos. Entretanto, não não protetora do Altíssimo, nunca a mão protetora. Aliás, deixa eu ler novamente aqui, ó. Aqui aprendemos que a obediência a Deus não é sinônimo da ausência de problemas e enfrentamentos. Entretanto,
a mão protetora do Altíssimo nunca deixa seu povo desamparado. Isso nós aprendemos, né, irmãos? Que a mão do Senhor nunca deixa desamparado. Foi o que aconteceu, mesmo o rei ficando triste, pasmo, né, temeroso por conta dele, do povo, de tudo que já tinha acontecido, mas ele não se deixou abater, não deixou cair pelas palavras, né, aquelas afrontas daquele rei. E nós vimos que quando Isaías, ele manda a mensagem para o rei, né, diz assim que, vou ler mais rapidinho, mas diz assim, mas o rei de Judá apresentou as cartas, né, as cartas que ele recebeu, ele apresentou perante Deus. Deixa eu ver aqui. Deus usou o profeta Isaías para confortar o rei Ezequias e mostrar que estava com ele, que o Senhor sempre esteve com ele, né? Mas através do profeta o Senhor mais uma vez mostrou que estava com aquele rei, né? Então Ezequias, o Senhor dos Exércitos deu livramento, né? Diz que o Senhor dos Exércitos deu livramento de uma só vez. Ele matou 185 mil soldados assírios, que Senequeribe teve um fim trágico, horrível, porque foi assassinado pelos seus próprios filhos, né, que após o assassinato fugiram da cidade, né, depois outra pessoa assumiu o reino, mas o mais importante que eu achei, irmãos, de tudo que eu li, de tudo que eu vi nessa lição, tudo que a gente estudou, eu acho que a conclusão da pessoa que escreveu a lição foi perfeita. Então eu vou ler só a conclusão com os irmãos, para mais uma vez a gente relembrar como foi boa essa aula. E a conclusão ela é perfeita, irmão, porque diz assim, a lição que aprendemos nessa história é que ninguém pode afrontar e zombar do Todo-Poderoso e ficar impune. O reinado de Ezequias foi muito diferente da maioria dos reis de Judá, pois ele foi temente ao Senhor e confiou no momento mais difícil do seu reinado. Ezequias nos deixou uma grande lição. Deus sempre ouve os sinceros de coração, que confia nele, mesmo diante do medo e da insegurança. Então, apesar do medo que ele teve ali de Senequeribe, apesar daquelas cartas ameaçadoras, apesar das afrontas dos 185 mil soldados daquele homem, porque diz que um anjo matou 185, né? Mas eu acredito que tinha mais gente ali e Deus se mostrou presente na vida dele, como também se mostra na nossa vida, né? É só confiar e nós aprendemos uma coisa muito boa com ele. O problema está aqui na nossa mão, as cartas chegaram na nossa mão. A gente deixa as cartas aqui um pouquinho, ora a Deus, agradece, engrandece, jejua, consagra, né? Vai para a igreja ouvir a palavra do Senhor e depois a gente mostra a Deus as cartas. Ó, Senhor, está tudo aqui, é só o Senhor tomar providência. Paz do Senhor para todos, viu? Que essa lição ficou guardada no meu coração e fique também no seu. Bom dia para os irmãos.